Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos quase finalizando o nosso conteúdo para a prova integrada, só falta mais esse conteúdo que é de cilindro circular, um conteúdo bastante tranquilo, muito fácil e que sempre cai na prova do PAS, tá? Então, o nosso foco é fechar esse conteúdo aí para a prova integrada, tá? E depois vocês vão fazer exercícios que caíram na prova do PAS, que tem a ver com cilindro, tá certo? Lembrando que sexta-feira vocês têm a nossa AP do terceiro trimestre, né? Valendo um ponto, que só cai cilindro, tá certo? Então, vamos lá para a aula de hoje, que é cilindro circular. E qual seria a definição primária para cilindro circular? Eu tenho certeza que vocês já viram, né, esse tipo de sólido geométrico, principalmente no supermercado, porque a maioria das embalagens aí tem esse formato de um cilindro, né? Mas quais são as características dessas embalagens? Eu coloquei aqui duas fotos, né, para a gente começar a pegar algumas dessas características. Primeira característica que a gente tem aqui são as bases, né? Eu tenho bases circulares. Então, tanto faz no refrigerante, na latinha de refri, como na lata do achocolatado, as bases são circulares, certo? Sempre circular. Só que essas bases, elas têm tamanhos diferentes? Não, porque aí perde a definição de cilindro. As bases são iguais, correto? São sempre iguais. Todo cilindro tem as bases iguais, tá certo? E além disso, pessoal, o que eu tenho de característica aí? Ela tem essa forma arredondada, né? Que é o que a gente chama de área lateral, tá? Mas essa área lateral é formada pelo quê? Ela é formada, pessoal, por infinitos segmentos de reta que ligam essas bases. Então, eu tenho vários segmentos de reta ligando essas bases. E a ponto de pegar todos esses segmentos e juntar e virar a área lateral, tá certo? Então, essas embalagens possuem duas bases circulares, paralelas e congruentes, tá certo? Todos os pontos que formam esses segmentos aqui que eu coloquei no refrigerante, vão ligar a um dos extremos da base, tá certo? Então, a definição assim, né, o conceito primário que a gente poderia utilizar para falar de cilindro é esse aqui, ó. Cilindro tem duas bases paralelas e congruentes, marcar porque isso é importante. Então, bases circulares e paralelas congruentes. Todos os seus pontos formam segmentos de reta paralelos, com cada extremo em uma de suas bases. Então, eu tenho os extremos nas duas bases, tá? Podemos dizer que esses objetos têm a forma de um cilindro circular, tá certo? Muitos alunos me perguntam, professora, mas todo cilindro não é circular? Não, nem todo cilindro é circular. Olha esse que eu vou colocar aqui no vídeo para você. Pois é, então, não é todo cilindro que é circular, tá certo? No ensino médio, a gente vai estudar o cilindro circular, tranquilo? Vamos à definição matemática, definição bonitinha. Essa é a definição primária, tá certo? O conceito primário, mas vamos lá, a definição formal. É essa daqui, ó. Sejam A e B dois planos paralelos distintos, uma reta S secante a esses planos e um círculo C de centro O, contido em alfa. Consideremos todos os segmentos de reta paralelos a S, de modo que cada um deles tem um extremo pertencente ao círculo C e outro extremo pertencente a beta. Então, tem aqui esse desenho esquematizando isso. Ele pega aqui uma reta secante, tá certo? Por que ela é secante? Porque ela está cortando os dois planos, tanto alfa quanto beta, tá certo? Considere também dois círculos, né? O C e o C', né? É isso que ele está falando para você. Construção, então, do cilindro no GeoGebra. Primeiro, eu vou localizar um ponto que seria o centro do círculo.
O segundo ponto vai definir minha altura. E agora eu vou definir o tamanho do raio. Vou colocar 2. E aqui eu tenho o meu cilindro, tá? Primeiro ponto que a gente vai analisar aqui nesse cilindro é a questão das bases. Observa que eu estou movendo no cilindro para mostrar para vocês que as bases são congruentes. Olha só, elas sobrepõem quando você tem essa aqui é a vista de cima, né, do seu sólido. Então, as bases são iguais, tá certo? Além disso, pela definição, essas bases elas devem ser paralelas. Então, eu vou construir um plano aqui paralelo, tá certo? Então, eu vou colocar aqui um ponto e um plano aqui. E dessa forma, vocês vão perceber o quê? Que essas bases, elas não vão se cruzar, né? Então, as bases são paralelas. Então, bases paralelas e congruentes. Essa é a definição, tá certo? E agora, eu vou criar aquele mesmo desenho que eu mostrei no livro para vocês. Uma reta secante. Então, para isso, eu vou precisar de um ponto e de uma reta paralela aí ao plano, né? Perpendicular. Dessa forma, vocês conseguem perceber que o quê? Essa reta secante, ela vai ser paralela a qualquer segmento do cilindro que está unindo as bases, ok? Secções do cilindro. O que vem a ser secções do cilindro? É quando você corta seu cilindro. Esses cortes podem ser de duas formas. Na secção meridiana, que é a interseção do cilindro com um plano que passa pelo centro de suas bases, ou seja, um plano que vai cortar ao meio o seu cilindro, passando pelo centro, olha só. Então, eu peguei o plano e cortei. Pronto. Isso aqui vai ser a secção meridiana. E detalhe, essa secção meridiana aqui, pessoal, ela é sempre o quê? Um retângulo, tá certo? A secção meridiana vai ser sempre um retângulo. Isso é importante vocês perceberem também, tá? E se fosse pedido para vocês, calcule a área da secção meridiana. Qual é a ideia que vocês têm? Como eu acabei de explicar, a área da secção meridiana é sempre um retângulo, podendo ser um quadrado. Já já falo para vocês essa diferença, mas é sempre um retângulo. E qual é a fórmula da área do retângulo? Não é base vezes altura? A base é quem aqui, gente, ó? Não é o raio? Só que são dois raios. Então, a área da secção meridiana é 2R vezes a altura desse cilindro. A altura vai ser essa parte aqui, que também ele é o quê? A geratriz do cilindro. Tá certo? Então, é a geratriz do cilindro, porque está na extremidade das bases. Então, a área da secção meridiana é a área desse retângulo aqui. E a área da secção meridiana é 2 vezes o raio vezes a geratriz. Tranquilo? Outra secção importante aí, tá? Que a gente tem que mostrar para vocês é o seguinte. Antes, eu tenho que falar o seguinte, que além, né, da secção meridiana, e eu esquecendo essa parte, na secção meridiana, quando ele passa pelo centro, vai dividir o seu sólido em dois. E esses sólidos é o que? É o semicilindro. E é bem comum perguntarem para vocês qual é a área do semicilindro. Qual é a área total do semicilindro? Qual é o volume do semicilindro? Tá certo? É bem comum isso. Então, foi feito um corte, tá? Na meridional, passando pelo centro e dividiu o cilindro em dois. Agora, pensa. Se fosse pedido para vocês, calcule a área total do semicilindro. Como que você ia fazer? Pessoal, a palavra sólido significa o quê? Que é um objeto maciço. Ele não é oco. Então, você tem que calcular todos os lados desse semicilindro, tá certo? Então, no caso, eu tenho aqui a área curva, tá? Eu tenho a área curva do cilindro, que deve ser calculada. Eu tenho dois semicírculos, a parte de baixo e a parte de cima. E além disso, vou até colocar de cor diferente. Eu tenho o quê? A secção meridiana, ó.
que eu vou colocar aqui só um pedacinho dela, que é esse retângulo que fica aqui na frente. Então, quando for pedido para vocês, calcule a área total de um semicilindro, você não pode esquecer desse retângulo aqui, porque ele é um sólido fechado, ele é maciço, ok? Somente isso. Voltando aqui para ver se eu esqueci de falar alguma coisa. A secção meridiana, ele é um retângulo, então já falei para vocês, cuja base é o diâmetro, ou seja, 2 vezes o raio, e a altura é a altura do cilindro ou ainda a geratriz, certo? Qualquer secção meridiana de um cilindro divide em 2 semicilindros, já falei aqui para vocês sobre isso, tranquilo? Essa é a primeira divisão que a gente tem. A segunda secção que a gente vai ter é a secção transversal. É quando o meu plano divide o cilindro passando no meio, mas não pelo eixo, tá? Esse plano, ele é paralelo à base. Então, eu estou dividindo o cilindro ao meio. Tranquilo? Vou mostrar no GeoGebra para vocês, então, essas duas secções. Lembrando que na secção transversal, pessoal, as bases, né, vai ser um congruente, tá? Vai formar um círculo congruente à base, que é justamente esse círculo aqui. Então, quando for pedido para vocês, calcule a área da secção transversal. O que ele está pedindo para você calcular? A área do círculo. É a área do círculo que ele está pedindo para você calcular. E como que eu vou saber qual é o raio? Idêntico ao da base, tá certo? Sempre assim. Então, a secção meridiana vai formar um retângulo. E a secção transversal vai formar um cilindro, um círculo, tá certo? É isso. Vou mostrar lá no GeoGebra para vocês. Mostrando então a secção meridiana no GeoGebra. É aquela que passa pelo centro do círculo, tá? Então, eu vou construir o plano aqui. E dessa forma, vocês conseguem perceber o quê? Que o meu cilindro, ele foi dividido em 2, né? Passando pelo centro, tá? Então, o plano dividiu passando pelo centro. Logo, vai dividir formando 2 semicilindros, olha só. Tá certo? E agora eu vou mostrar para vocês a secção transversal, tá? Aquela que é paralela à base. Vamos lá, então, à área da secção transversal. Para construir a área da secção transversal, eu preciso dividir meu cilindro. Não necessariamente ao meio, tá? A secção transversal não divide o cilindro ao meio. Eu posso passar esse plano em qualquer lugar. Posso colocar aqui no 2, no 3, é um ponto arbitrário, tá? Eu vou colocar ele aqui no 2 só para efeito de visualização, mas você pode colocar onde quiser, tá? Então, eu localizei o ponto e agora eu vou construir o plano paralelo. Tocando no ponto, tocando no plano. E aqui eu dividi, né, o cilindro. E aqui vocês conseguem perceber com clareza. Eu vou tirar o eixo para ficar melhor para vocês visualizarem. Olha só, que meu cilindro foi dividido. No caso desse daqui, foi ao meio, porque a altura é 4. Então, ele foi dividido em cima do 2. Mas a secção transversal não precisa ser necessariamente no meio. E se fosse solicitado para vocês, calcule a área da secção transversal, que área que vocês iriam calcular? A área da base, pessoal. Por quê? A área da secção transversal, ela é a área da base, olha só. É um círculo idêntico à área da base, idêntico. Tá certo? Somente isso. Tá? Próximo vídeo eu quero falar com vocês agora sobre a área lateral, área total do cilindro. Então, até o próximo vídeo.